a gente conhece o Vlad o Empalador, né? Que era o primeiro, o Drácula, né? O famoso Drácula. É, então existia antes deles. Ele não foi o primeiro, ele foi o mais famoso. Então esse mito vem muito antes. O Vlad é de quando? Qual que é o século? Vlad II, que foi conhecido como Vlad Dracula, que cresceu na corte do imperador Sigismund e da sua esposa Bárbara von Cille, né? Figuras interessantíssimas da história. Esse Vlad, conhecido como Dracula, leva essa alcunha, esse sobrenome, por conta dele ter sido um membro honrado de uma Ordem do Dragão, fundada por esse imperador que eu mencionei para você. Ele vai ter alguns filhos, né? Quase todos esses filhos terão desfechos bastante trágicos, porém um deles, o Vlad III, né? Vai ficar conhecido como Vlad Tepes, Vlad Tepes, cada um pronuncia como quer, nunca achei uma unidade de pronúncia correta, né? Mas a gente traduz como o Vlad o Empalador. Ele foi um voivoda na região da Transilvânia, né? Onde fica hoje atualmente Romênia, mais precisamente ali mais para o lado da Valáquia, da Moldávia, né? Mais ali para aqueles cantos, né? Não é tanto a Transilvânia ou Romance. E ele foi eu penso que ele foi um excelente líder militar. Ele foi uma figura destacada na resistência à invasão do Império Turco-Otomano, Dimitri. Mas, né, sempre tem o mas. Mas de onde viria essa força, esse poder, essa marca que o personagem permaneceu? Como que ele vai ganhar essa reputação? Primeiro que no tempo que ele foi vivo, ele estava no pior lugar do mundo que você poderia estar. Era uma região ali, o leste europeu, principalmente as terras onde atualmente é a Romênia, onde bastou você ter sangue real, você podia reclamar o título de voivoda, o título de chefe, de líder lá da região. Então, assim, não importava. Se você tinha que depor o atual voivoda, fosse por traição, fosse por duelo, fosse da maneira que fosse. E, bem, esse é um grande problema. Mas antes da gente falar do Vlad III, é importante falar do pai dele. Ele foi criado desde pequeno na corte do imperador Sigismund, lá na região dos Habsburg, lá na região mais pertencente à Alemanha. Então, ele cresceu num lugar com um avanço tecnológico, ele cresceu dentro de uma sociedade ali, uma sociedade discreta, que valorizava a ciência, valorizava tudo que pudessem usar como arma para enfrentarem o Império Turco-Otomano. Então, foi um cara super preparado. Ele não foi fundador dessa ordem. Ele foi membro da terceira formação dessa ordem, para a gente ter uma ideia. Essa ordem era composta pelas principais casas nobres da Europa, né? E então chegou um momento que o imperador virou pro nosso Vlad Dracula e olha, volta lá para tua terra, toma o controle, porque ali vai ser um dos territórios mais importantes para a gente poder segurar os turcos lá no lugar deles e manter as coisas como estão. É interessante a gente falar sobre essa Ordem do Dragão, o Sigismund e a Bárbara, porque até mesmo aquele Grimório de Abramelin, o judeu, é encontrado e vai parar nessa corte, e até histórias que ele é usado para trazer da morte essa imperatriz Bárbara von Cille, né? A gente não sabe aí o quanto é rumor, o quanto é boato e tudo mais, mas há relatos interessantes dos próprios envolvidos na história, né? Bárbara von Cille foi super perseguida no século XX, né? Depois que já tinha morrido por um pretenso historiador que escrevia livros de vampiro, dizendo que ela havia sido uma vampira real, e as histórias dele não batiam. Era uma pesquisa totalmente sem cronologia que ele fazia, e era mais assim, parecia que o cara tinha ódio da persona da Bárbara von Cille. Mas o nosso queridíssimo Vlad Dracula volta para a terra dele, em Linhas Gerais, consegue retomar o poder, mas ele percebe que para ele manter os nobres gananciosos por força, por poder, por status, ele acabava precisando da ameaça do Império Turco-Otomano e ainda de fazer alianças com os caras, porque o Império Turco-Otomano, naquele momento, era a maior força militar daquele momento, que facilmente podia tomar a Europa. O sultão Mehmed II e o pai dele, o Papa daquela época, tentou oferecer a Europa para eles se eles se convertessem ao catolicismo. Era uma força militar, científica, assim, exuberante, poderosíssima.
e não dava para ganhar deles num confronto direto. E o Vlad II percebeu isso. E lá na região da onde ele administrava, tinha o costume dos turcos otomanos exigirem que os filhos primogênitos, ou ainda os filhos dos nobres, fossem dados a eles para como serem criados no seu império. Ou eles seriam escravos. É bem, talvez a ralé, talvez o populacho acabasse sendo para servir como escravos deles. Porém, os filhos da nobreza eram destacados para se tornarem uma espécie de janissários. Eles eram treinados nas melhores escolas no aprendizado de diversas línguas, coisa que eles nem tinham na terra deles, nos mais avançados procedimentos e estratégias militares disponíveis no maior império do mundo naquele momento. E chega o momento que o Vlad Dracula precisa mandar dois filhos dele para lá. E ele tem que fazer isso por quê? A rebelião dos nobres dele já tinha estourado. O primeiro filho dele, o que, entre aspas, seria o primogênito, foi morto. Sabe como? Com dois pedaços de ferro atravessando os olhos dele. Nossa. Então ele manda o Vlad III, né, que vai ficar conhecido como Empalador, e o Radu, o Belo, que é um personagem super obscuro, que a gente agora só está vendo nos filmes de 2000 para cá, aparecendo nessas histórias. Ele manda os dois para serem criados lá. O Vlad vai para lá, é um guerreiro exemplar, se torna amigo do sultão Mehmed II, que vai ser um dos maiores, assim, um cara, vai ser um sultão assim fodástico na tecnologia, no poder militar, em toda a glória que ele vai poder exercer no mundo. E claro, o Radu e o Belo também se tornam, os três se tornam amigos. Pensa então numa história de jovens na casa entre 13 e 16 anos que, se ficassem juntos, iriam comandar mais da metade do mundo conhecido naquela época. Consegue pensar esse quadro, Dimitri? Nossa. Assim, é verdadeiramente insano. Porém, o Vlad, pelo que contam os próprios turcos, ele era rancoroso com a situação de ter sido enviado para lá. Ele era ressentido. E ele era aquele cara que estava ali aprendendo os negócios, mas que estava na maldade ali já. Ele já tinha um desvio de comportamento, como pontuam os próprios turcos na documentação histórica que eles têm dele lá. Então haverá um momento que o Vlad vai fugir de lá, vai voltar para a terra dele, com o intuito de tomar, se vingar de quem matou o pai dele, ele tomar o poder e ter que viver naquela situação tenebrosa, e ainda vai tentar se aliar ao Papa católico, para ser o primeiro a enfrentar os turcos otomanos, porque quase todos os reis da Europa daquela época dele deviam fortunas para o imperador, e ninguém, se o Papa exigisse uma cruzada, exigisse uma guerra, exigisse que os reis defendessem o território, ninguém ia poder ali sem ficar numa saia bem justa. E então o Vlad III, né, vai provocar a briga, né, vai atravessar o rio Danúbio, vai chegar nas fronteiras dos turco-otomanos, vai destruir fortalezas, vai atacar cidades, vai voltar para a terra dele para puxar a guerra para lá. Ele vai ser bem sucedido, os turcos vão vir atrás dele, porém, ele vai usar a maldade dele, vamos dizer assim, porque a partir do momento que você precisa destruir as habitações dos moradores da sua terra, queimar as suas plantações, envenenar os seus poços, chegar para o pessoal, olha, ou vocês lutam comigo ou vocês morrem. Mulheres, crianças e velhos se escondem no pântano ou sobe as montanhas onde tem uns povos esquisitão aqui que vão acolher vocês, mas que não são muito católicos, não são ortodoxos, são um negócio mais arcaico. Ó, vai para lá porque aqui o bicho vai pegar. E pegou mesmo. Os otomanos vêm atrás dele, invadem a terra dele, começam a morrer por doenças, começam a morrer porque aquele foi um ano misterioso, porque teve uma seca que devastou aquela terra. Então, os otomanos morriam muito mais de doenças, de água envenenada e dos ataques noturnos que o Vlad e o seu pequeno exército usavam com técnicas de guerrilhas. Durante o dia capturavam soldados otomanos, matavam eles, vestiam as roupas, ao anoitecer voltavam, como quem voltava de uma patrulha, e tinham tudo combinado para começar a atacar na calada da noite pelas costas quem estava dentro do acampamento e, sempre que possível, levarem junto cabeças e a maior parte dos corpos. Para que eles faziam isso? E o sultão em pessoa foi comandar essa expedição. Cara, pensa você, Dimitri, um cara urbano, nas cidades, a galera que assiste a gente aqui, estamos aqui nas cidades e tudo mais.
Agora, para pensar, né? De repente você dá uma loucura aí, você está jogado num lugar, não vamos dizer a Amazônia, porque não condiz, mas vamos dizer em lugares ermos, desabitados, numa terra abandonada por Alá, para os turcos otomanos, uma terra numa situação completamente desgracenta, onde a natureza é um verdadeiro moedor de carne, um verdadeiro Hum. moedor de carne humana. E você passa por todos esses horrores. O ponto alto do terror que o Vlad conseguiu projetar sobre o sultão e o exército dele envolve quando eles, depois de meses sofrendo o pão que o diabo amassou, o pão que o Vlad amassou, no caso, chegam no limiar do vale, próximo dos montes, onde ficava o castelo de Poenari, que era a grande fortaleza do Vlad III, e eles olham para o vale e veem as estacas cravadas no chão, com as cabeças e os corpos dos antigos companheiros deles do exército, e principalmente dos oficiais, dos nobres e dos destacados na linha de frente. É para causar Pense. terror, né? É para assustar, né? Absolutamente, É. absolutamente. Para causar terror, para assustar. Mas ao mesmo tempo me faz pensar também, porque essa barbárie a gente vai encontrar na Revolta de Canudos, aqui no Brasil, algo muito parecido. Sim. Decapitações, corpos estacados, é um negócio interessante. Mas lá ainda, naquelas regiões, tinha ainda costumes mais primitivos, mais xamânicos. Então, o quanto disso também não era uma guerra espiritual em andamento contra o exército otomano, contra o sultão. A verdade é que o espetáculo foi tão grotesco, foi tão terrível, Dimitri, que o sultão teve que recuar. Teve que recuar porque ele não aguentava mais. Ele voltou para a terra dele atormentado, perturbado. E aí ele chamou para continuar a guerra ali, isso assim, de maneira bem resumida, o maior general do Império Turco Otomano daquele momento, que esteve presente até na tomada de Constantinopla, que era ninguém mais, ninguém menos que o Radu, o Belo, irmão do Vlad Tepes. E é Hum. ele que vai coordenar a caçada tanto das florestas quanto a disputa política para ele ser capturado, depois ele ter que fugir da Romênia, né? Nesse meio tempo, acho que você assistiu Drácula, o pessoal assistiu Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola. Então vamos ter, sim, uma princesa sem nome que vai se jogar da Torre de Poenari em um rio, embora as pessoas digam que essa princesa, ou até mesmo uma deusa, se jogou naquele rio muito antes de existir o castelo. A gente vai Essa ter, princesa talvez é por lenda, conta. então. Essa não é uma história, não está comprovado isso. A princesa. Tipo assim, é um negócio, vamos tratar mais assim como um rumor. Não vamos Tá. assim, não vamos tão ao pé da letra. O Vlad teve 5 filhos com uma amante dele, que a gente pode considerar pela história, que foi o verdadeiro amor da vida dele. Ele foi casado 2 vezes e ele teve uma primeira amante no começo depois que ele fugiu dos otomanos, né? Que também teve um desfecho trágico, né? E, É. claro, vai haver filhos que vão sobreviver aí do Vlad. Tem uma história aí, filhos oficiais que vão sobreviver dele, e até mesmo todas as casas reais da Europa desse momento são descendentes de 2 netas ou bisnetas dele, para você ter noção. Tanto que a Olha. rainha da Inglaterra, e o príncipe Charles, tem terras na Romênia por conta disso, né? O lugar é conservado, é uma reserva ecológica, inclusive coordenada pelo próprio príncipe Charles, e no final da década de 90 fizeram até bastante escândalo em relação a isso, Dimitri. Mas é isso. O Vlad vai ser capturado pelo rei Corvinus, lá na Hungria. Vai passar um tempinho numa prisão onde ele não via a luz do sol e onde dizem que ele empalava ratos e pequenos seres que os próprios guardas que eram subornados por ele traziam e entoava rezas estranhas. Trate isso como rumor, trate isso como especulação. Tá. Mas, assim, é pouco tempo que ele passa nessa, porque logo ele é transferido para um outro castelo, onde ele vai ficar flertando com uma parente desse rei, vai casar com ela, vai abandonar a igreja ortodoxa. E abandonar a igreja ortodoxa é um negócio muito pesado para o Vlad Tepes e até também era para o pai dele, porque eles eram os grandes defensores da igreja ortodoxa, eram os maiores construtores de capelas, monastérios, né, Olha aí. eremitérios
que a gente pode pensar. Ah, os caras eram satanistas. Ah, os caras eram satanistas construindo igreja para todos os monges, para todo mundo. Olha, Perfeito. olha que Perfeito. interessante. Calma que você vai continuar, mas eu imaginando aqui, entendo por que que ele começou a ser demonizado, né, pela igreja e tal. Justamente por isso, abandonou a igreja, é o demônio, é o próprio, é o mal em pessoa, porque abandonou a igreja. Faz sentido isso? Isso começou? Ah, sim, isso começou. Olha Isso aí. começou. Juntou-se ainda que ele tinha nascido sobre uma passagem de um cometa indo. Aí começaram as histórias que ele era o anticristo, inclusive, Nossa, né? aí vai, aí coisa. Só que o Ah, nosso anticristo, né, Vlad Tepes, Vlad Tepes, ou Vlad o Empalador, ele tinha ainda mais um detalhe. Ok, depois ele sair da Igreja Ortodoxa para conseguir um exército e voltar e retomar a terra dele, o que que ele faz, Dimitri? Ele se ah. alia à Igreja Católica de uma vez por todas. Ah, olha aí. Pois é. Ah, é claro, não vamos nem tentar imaginar o tamanho da treta com a Igreja Ortodoxa, que foi isso. Não vamos imaginar o revanchismo dos turco-otomanos e ainda não vamos deixar de levantar a revolta dos próprios nobres gananciosos, violentos da própria Romênia daquele tempo, né? Vlad Tepes é morto logo depois de retomar o poder. O irmão dele, Radu Belo, não é morto por ele, é morto por esses mesmos nobres. Para você ter uma ideia, os caras eram tão escrotos, os caras eram irracionais, os caras eram gananciosos, os caras eram podres. Conseguiram matar o cara que foi o maior general, um dos maiores generais da história do Império Turco-Otomano. Só para você ter uma noção. Então, nunca teve aquele duelo bonito que a gente viu no, naquele filme Drácula, a História Nunca Contada, entre o Vlad e o Radu. Não, não teve nada disso. O cara foi morto na trairagem mesmo, o Radu. Um puto Hum. herói, um guerreiro, assim, um cara assim, que enfrentou uma das tribos mais selvagens, tipo com um exército com menos de 3 mil caras contra 20 mil e ganhou essa batalha, né, no passado. O cara era foda, os caras conseguiram matar até esse cara na trairagem. O Olha. Vlad vai entrar então em mais um confronto com o Império Turco-Otomano, porém ele vai ser morto também por trairagem. Ah, especula-se, quem matou ele? Ah, foram agentes infiltrados dos turco-otomanos? Não sei, não estava lá. Mas a considerar, eles tinham técnicas de luta um pouco diferente disso. Eles eram um exército mais honrado, tinham um código de ética muito bem apurado. Ele foi morto por ortodoxos revoltados? Talvez. Ele foi morto por nobres, por boiardos? Possivelmente porque eram pessoas próximas dele que esfaquearam ele pelas costas, decapitaram e mandaram a cabeça lá para o Império Turco-Otomano. A Olha. cabeça dele foi, de fato, para lá, conservada em um pote de barro, com mel e outras especiarias para conservar. Foi mostrada para o sultão, que estava assim, extremamente convalido, assim, perturbado, sofrendo terrores noturnos, pelo que contam os relatos. Dizem que com a chegada da cabeça lá foi ainda pior, porque ele passou a delirar, dizendo que o Vlad vinha todas as noites no alto da torre dele, atormentá-lo, perturbá-lo e tudo mais, né? A teoria da conspiração fica livre aí para imaginarem o que quiserem sobre isso, mas, a bem da verdade, o sultão vai ter um final trágico, mesmo tendo sido um grande homem com muitas realizações e muita influência, principalmente nas cidades da Itália durante o período da Renascença, né, que foi quando eles atuaram. Foi um cara muito interessante, esse sultão Mehmed II, que merece mais estudos, merece mais apreciação de quem gosta dessa temática do Drácula, quem gosta de cabala também, de sufismo e outras coisas. Ele foi um grande contribuinte na troca de textos entre a Itália, as cidades fortalezas italianas e o leste europeu e o Oriente Médio. Ele tem um papel ali muito importante que é subestimado, é bastante subestimado hoje em dia, né? E assim, a cabeça do Vlad é devolvida, esse é um ponto importante, e aí as pessoas vão dizer que a cabeça vai ser reunida ao corpo dele, e eles serão enterrados numa ilhotinha chamada, que tem um mosteiro
chamado Snagov, e isso vai ser uma espécie de lenda urbana. Essa ilhota é sempre assolada por muitos ventos, e as pessoas vão dizer que sim, é porque a alma de Vlad volta, ela está lá sempre furiosa, blá 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 blá, né? As pessoas vão fazer sempre muita coisa. Vai haver um momento lá, que eu acho que é na década de 90 ou começo de 2000, que vão até abrirem onde eles achavam que era o túmulo, vão encontrar apenas esqueletos de animais. Depois vão abrir um outro túmulo lá perto de uma porta, que vão dizer que era o possível o corpo do Vlad. Porém, pelas pesquisas de campo, né? Pesquisas também da Universidade da Romênia e de dois destacados, duas pessoas que eu admiro muito, que é o Dacre Stoker, sobrinho bisneto e executor do legado literário do Bram Stoker, né? Sobrinho bisneto do Bram Stoker, que vai ser o autor do Drácula, e pelo professor Hans de Roos, da Universidade lá da Suécia. Eles fizeram pesquisa de campo. E consta que o corpo do Vlad foi devolvido e descansa até os dias de hoje num mosteiro chamado Comana, numa grande cidade ali da Romênia. E os próprios monges, quem cuidam de tudo isso, eles mantêm, não é uma informação escondida, mas é uma informação que eles mantêm discreta para evitarem o que eles acham insuportável, que é o turismo draculesco, a indústria do turismo draculesco lá na Romênia. Eles não gostam disso? Eles não. Eu achei que isso era alimentado até por eles, não? Olha, como tudo, né? A gente está falando de um país, né? Então você tem muitas divisões ali dentro. Hum. Embora Vlad seja uma espécie assim, opa, Vlad Tepes, Drácula dá dinheiro aqui pra gente, vamos fazer uma indústria turística ao redor dele. O problema é que construíram uma indústria turística mais ou menos naqueles moldes que a gente vê com santos populares que a gente tem aqui no Brasil, né? Tudo era coisa do Vlad Tepes. Vlad Tepes era o Drácula do livro e fizeram uma baita salada e começaram a inventar um monte de abobrinha. Precisam uns caras mais sérios, como o professor Dacre Stoker, o Hans de Roos e alguns professores lá na Romênia para... Não, peraí, gente, vamos fazer um turismo ético sobre isso. Vlad III da Casa Bessarab, o Vlad Tepes. Olha, essa aqui é o contexto histórico que a gente tem. Esses aqui são os lugares que ele foi. Ele nunca descansou no Castelo de Bran, e o pessoal fala que o Castelo de Bran, aquele castelo famoso, é o castelo do Drácula, Dimitri. Olha E aí. não Ué, foi. mas Tipo, então, então, mas é isso, é oportunismo, não é? oportunismo. É. Sempre o oportunismo, né? Como uma mola mestre das coisas, né? Da humanidade.